Bom dia. Bom dia. Bom, hoje vamos ter a palestra com a nossa amiga Ângela Salles, com arrependimento, o que fazer. E a gente vai ler uma página agora do livro Fonte Viva, tá? Para fazer uma ambientação para a nossa palestra. Depois vamos fazer uma prece. É a lição de número 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto das contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor, em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Mestre Jesus, amigos espirituais de nossa casa, agradecemos por estarmos todos aqui reunidos em teu nome, para estudarmos um pouco mais das tuas lições. Possamos ter uma reunião em paz, harmonia. Desejamos muito apoio para a nossa amiga palestrante. Muito obrigada, que assim seja. Bom dia. É uma alegria estar aqui, né? Esse ambiente tão acolhedor, tão familiar, evangelizador das minhas filhas e de mim mesmo. Toda vez que aqui venho, é um processo de evangelização que está se dando, né? Não temos nenhuma pretensão de palestrar, por assim dizer, é um pequeno estudo. E a Regina me deu uma missão difícil, que é falar sobre o arrependimento, né? E o que fazer, né? Nem sei também. Vamos ver se a gente descobre até o final hoje. Mas tem aqui no Livro dos Espíritos a parte que é
das penas e gozos futuros, a quarta parte, né, que começa lá na 990, que fala disso, né, fala da expiação e do arrependimento. Portanto, essa perspectiva, ela é diferente porque nós não acreditamos de jeito nenhum que estamos fadados ao inferno sem nenhum tipo de mutação, né? Então a gente acredita que a vida continua e que nós podemos nos arrepender em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer estado, em qualquer estágio, para refazer o caminho, né? Então o arrependimento está baseado nisso, né? Não é também alguém que vai me dar uma sentença lá e vai dizer, ó, reza tantas coisas, penitências, etc., porque aí você está livre. Seria muito fácil, né? Então aceitei Jesus com todo respeito e está tudo resolvido, né? Então, e as nossas responsabilidades, né? A Gênese fala que aquele que desarmonizar qualquer uma das leis divinas, ele tem que voltar para fazer essa harmonização. Não necessariamente tal e qual, mas ele vai estar adstrito a essa lei que ele desarmonizou. E aí tem várias formas de se fazer essa harmonização, né? A questão 843 do Livro dos Espíritos fala para a gente que nós temos liberdade de pensar e de agir. Então, o nosso livre-arbítrio é que vai nos mover. Então, tudo que acontece está baseado nisso, né? Que nós temos isso. O Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Também ele dizia lá em Romanos 7, ele dizia o seguinte, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu acho que eu sou essa. Entende? Então a gente ainda está nesse caminho, né? Dessa luta que muitas vezes estamos presos, né, de uma certa maneira, a essa nossa paixão, porque inclusive tem no capítulo anterior, os números anteriores das questões, falando sobre as paixões, né, porque são a elas que nos prendem muito para que a gente avance, né, é o que nos aprisiona de uma certa maneira. E aí tem umas perguntas aqui sobre a questão do arrependimento, quer dizer, o que é o arrependimento, né? Ele tem a finalidade de nos levar ao sofrimento ou para nos libertar, né? Como é que é isso? Quem se arrepende deve se entregar a infindáveis lamentações e pesares? Claro que não, né? Mas são perguntas. Então, como é que a gente pode corrigir, né, essas nossas falhas? Afinal, não estamos condenados a um inferno eterno. Então, isso já é libertador. E aí, tem um provérbio árabe que diz que o arrependimento é a chave que abre qualquer fechadura. Muito interessante, porque é o caminho, é o ponto de partida nosso, né? E o Evangelho diz, né, que é uma característica, o arrependido está demonstrando, é uma característica espiritual do ser, de que ele está se arrependendo, porque ele tem desejo de melhora, tem sentimento de culpa e tem esforço para se superar, porque a culpa é a primeira, né? Ela dá uma saculejada no sujeito, porque aí isso demonstra, ela não pode nos aprisionar, mas a culpa ela demonstra que alguma coisa, que a gente está em dívida com a lei divina. Então, a gente não pode ficar aprisionado nesse lugar, mas ela é boa, porque ela vai chamar de algum jeito. O negócio é ficar lá, né? É aí que complica tudo. E o Freud também fala que o arrependimento está ligado à questão do sentimento de culpa. Primeiro tem que ter uma responsabilização, a culpa como uma pessoa se responsabilizando por algo que é um despertar da consciência, né? Então, a gente convive e sofre muitas vezes com esse arrependimento e essa culpa. O problema é ficar nesse lugar.
que também dá... eu me lembro uma vez que uma pessoa falava lá no Ceará e dizia assim, eu sou um espírito que tem muitas dívidas. Parece até que tem um lugar de... né? Ele quer ser reconhecido porque é um devedor. E isso não tem graça nenhuma, porque nós todos somos. Né? Então, esse pertencimento por ter dívida, Deus me livre. Mas temos o ora-bolas, né? Então, na verdade, o arrependimento, o primeiro sentimento de culpa, etc., se a gente não faz nada para superar isso, não tem valor algum. Vamos ficar dando volta, ó dia, ó vida, né? E tem uma coisa, né, que a gente chora muito, né? Para que o outro reconheça que a gente é um coitado, afinal. Eu me arrependi, né? Eu tô culpado e tal. Mas também, aí a gente vai arranjar umas desculpinhas, né? Não tem? Porque o inferno são os outros. Mas, na verdade, o grande inferno é saber que nós temos culpa no cartório. Esse que é, né? Então a gente, para não ficar com essa dor toda para nós, a gente arruma um cristão lá para botar também. Diz, mas se não fosse ele me provocar tanto, né? Se não fosse aquela geladeira tão cheia. Mas enfim, é assim, a gente vai botando culpa no mundo, né? É assim que a gente faz. Então, tem definições assim na literatura espírita dizendo que a culpa, o pensamento fica em círculo. A gente não sai, né? Fica enclausurado nessa dor. Já o remorso, e aí? Porque culpa e remorso são primos. Mas o remorso, ele tem uma coisa que é mais um passo. Ele está culpado e aí está em círculo, né? Mas quando vem o remorso, é essa força que prepara para o arrependimento. Porque o arrependimento, o Emmanuel que diz, né, que é uma força que o remorso prepara para o arrependimento. Porque o arrependimento, ele tem uma coisa de movimento, já é uma coisa para a reparação, já é um movimento. Então, os estágios, né, quando a gente desperta do sono da consciência culpada, depois começa a se remover, né, se remover com aquele remorso. Meu Deus, como eu fui fazer aquilo? Buscar caminho. E depois, quando o arrependimento chega, ele faz com que a gente mude de atitude. Porque arrepender, no grego, é metanoia, né? Que meta é mudança e noia seria mente, mentalidade. Então, mudança de mentalidade. Então, o arrependimento é essa pulsão para a transformação. E ele vai gerar consequências. Porque já que estamos nessa meta de mudança de mentalidade, vai gerar prova, expiação, não é? Nós vamos ter essas consequências para fazer essa mudança. A gente, então, entendendo que tem que mudar, vai passar pelos testes, né? Se é expiação, que aí vai ser esse sofrimento, né, que é meio que correspondente ao ato praticado, né, as dores desse ato praticado dessa forma. E aí a prova seriam mesmo os testes, né? Vem os testes, e aí seria uma coisa mais... Porque todos estamos em prova. De alguma maneira, todos estamos. Agora, espiar é uma coisa mais... mais adstrita a determinados momentos nossos, estágios nossos, é mais forte isso, né? E muitas vezes pode ser compulsório, né? A expiação, bem, não vai não, então a espiritualidade manda. Ou do contrário, o próprio espírito também pode dizer, eu topo, eu topo. Aí eu pergunto assim, mas será que eu topei de tudo isso? Mas enfim, a gente pergunta às vezes, eu combinei tudo mesmo? Me mostra onde está escrito que eu combinei isso. Mas na verdade a gente combinou, né? Só que esqueceu. E outra coisa também, ainda falando sobre a questão da expiação, porque esse arrependimento, então, é uma assunção de responsabilidade muito grande do espírito, do ser, né? E quando alguém, que o Paulo fala muito isso, é a Joana de Ângeles, né? Toda consciência adormecida, ela não se arrepende.
Para arrependimento tem que haver consciência desperta. Né? Não há possibilidade. E a ideia da dor da expiação, né, é a dor sentida pela dor causada. Eu achei uma definição interessante, bem pratiquinha, né? É a dor sentida pela dor causada. E às vezes a gente pensa que é assim, né? Linear. Mas às vezes não, né? Então pode surgir uma tarefa, um compromisso que se assumiu por uma coisa até, né, que tem a ver com a causa. Tem a ver com a causa, mas não é ipsiliter, né? Ah, matou, vai ter que morrer. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque senão a gente vai ficar uma pessoa fora da realidade e as pessoas vão nos questionar. Ué, como é que pode isso? Você soube que você fez tal coisa assim, assim na vida anterior, mas então não tinha que passar por isso? Ainda tem o esforço que o Espírito faz para justamente ele conseguir até reduzir a sua prova. Né? Ele passar isso com força, com resignação, porque a dedicação, o amor, a transformação dessa pessoa é tamanha que ela não está adstrita a tanto sofrimento assim. Porque quanto mais compreende, menos sofre. Isso que é difícil para nós, né? E a gente vê, porque quando os Espíritos falam conosco, né, essa semana, uma senhora disse assim, eu estou muito triste, mas eu estou muito... Ela foi falando triste, que eu falei, era um peso enorme o Espírito dizendo. Eu sei de tudo, eu já sei que eu morri, eu já sei de tudo, mas eu acho injusto estar separada dos meus afetos. Como que pode eu perder todo mundo? Que castigo é esse? Aí eu fiquei assim, eu logo penso em mim, né? Primeira coisa que eu penso. Aí, porque a gente, uma coisa é a nossa parte consciente. Mas a nossa parte inconsciente ainda tem muita coisa que a gente não sabe dos medos que a gente tem. Quando a gente sonha, a gente descobre isso. Quando aparece, por exemplo, né? Eu sonhei há poucos dias de um ladrão. Eu escutava os pés dele andando dentro de casa, e quando ele chegou na beira da minha cama, eu danei a gritar, mas eu gritava no sonho. Só que quem estava em pé do lado da minha cama era o irmão da minha mãe que tinha desencarnado. Quando ele chegou, quer dizer, eu escutava os passos, mas quando ele chegou, não era o que eu pensava, mudou imediatamente o que eu estava sentindo. Não era medo, não era mais nada daquilo. Eu falei, entende? Quer dizer, o que eu estava vendo eu não sabia. Então a gente se surpreende muito com o que tem de teoria, mas quando é a prática, voltando à senhora, ela dizia, como que eu vou ficar desse jeito, abandonada? Então a gente começou a conversar, a espiritualidade sempre inspira a gente, é o seguinte, quantos dos seus já foram? Eles estão aí. É uma questão de tempo, eles vão aparecer para te acolher. Sem contar que os afetos são de todos. Eu aqui não tenho ninguém da minha consanguinidade, mas tenho muitos afetos e eu conto com vocês, hein? Ué, senão como é que eu tô perdida, gente? Tranquilo, se eu puder, né? Mas é isso, né? Então, é quando essa visão... Então, não cabe, o momento que a gente está vivendo nessa sociedade, não cabe tudo que a gente está aprendendo aqui. Não cabe. Porque essa indiferença, esse ódio, né? Essa maluquice que a gente vive, não cabe com o que a gente está aprendendo. Tem uma coisa errada aí. Aí muita gente diz assim, a humanidade regrediu, né? Não, é porque a gente é isso mesmo. Eu achava que a pandemia ia fazer uma reviravolta na nossa vida. Os arrependimentos iam chegar. Eu continuo a mesma droga de sempre. Não mudei, gente. Nem com a Covid aí batendo na porta da gente. Eu tive, inclusive. Fiquei lá tô com uma coisa lá, uma consequência e tal. Como é que chama? Sequela. Ela é a doutora, gente. Eu perguntei para... Então, aí diz os Espíritos para nós que não existe outra maneira, outro caminho para o arrependimento, senão reconhecer de imediato que ainda somos imperfeitos
isso nos acalma. Porque não adianta também a gente ficar apontando o dedo, como sou atrasado, como sofro. Nós temos as nossas limitações. Então, reconhecer que somos imperfeitos e que no nosso dia a dia vamos fazendo esforços para esses passos, que o grande objetivo é a reforma íntima. Então, arrependimento e reforma íntima estão de bracinhos dados, porque primeiro essa consciência, né, de que precisamos essa consciência desperta para esse arrependimento ser eficaz. Porque não adianta a gente dizer da boca para fora, né? Nós vamos precisar trabalhar essa reforma. E essa é a parte mais difícil. Há poucos dias, eu tenho que fazer uma fofoca. Há poucos dias eu entro no metrô, uma senhora belíssima, mais velha que eu, mas muito elegante, se senta ao meu lado e faz uma pergunta horrível. Vai votar nesse aqui? Eu falei, não, senhora. Olha, eu escutei tanto desaforo, eu fiquei irada, eu queria bater na senhora, eu queria bater nela. Porque eu não perguntei nada, não queria saber de nada, eu ia fazer uma palestra, gente. Vocês acreditam nisso? Aí eu falei, senhora, fica quieta aí que a senhora está me atrapalhando, por favor. Não fala mais nada, não, por favor. A senhora fica quieta. E eu só pensando assim, pra que eu fui me meter nisso? Podia ficar quieta, né? Mas a gente não fica, né? Eu não disse nada, só falei uma palavrinha mágica, não. Ela fez um discurso e me filmou e tudo dentro do metrô. Eu falei, se eu tivesse mais bonitinha, eu ia até gostar da senhora ficar no filme da senhora. Muito horrível. Mas então, falando dessa questão da reforma íntima, e aí a gente vai se lembrar do Santo Agostinho, né? Porque ele sempre fala, né, que antes de dormir, a gente deve refletir o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que foi bom para a gente se aprovar e repetir, e o que não foi bom a gente corrigir logo, né? Para assim que a gente tiver uma oportunidade. Então, é um caminho bem bonitinho, né? Ele sempre fala, né, que o travesseiro é um péssimo e um ótimo conselheiro, né? Porque a gente faz as bobajadas durante o dia, quando vai dormir, esse povo volta pra gente, né? A briga do metrô, tudo vem pra conversar com a gente de noite. No travesseiro, eu falei, que tem um monte de prego no travesseiro, aí você não dorme, que eu tenho problemas com o travesseiro. Então, sempre tive, desde criança. Então, é uma luta, tem que meditar, tem que beber água, respira, faz não sei o quê, porque é uma luta. Consciência culpada é fogo. Vamos lá. Questão 999 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas que se mereça a graça de Deus? A resposta: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. E aí a gente já falou dessa ideia da expiação, né? Então, não há forma diferente de refazer o caminho. Tem que refazer o caminho. E aí vem todos aqueles ensinos do Evangelho. Reconcilia-te enquanto estás a caminho, né? E perguntar, né, para si... Porque, olha, quando a gente não dá conta, a gente procura um camarada chamado psicólogo. Você já ouviu falar dessa pessoa? Essa pessoa é boa, porque eu vou ao psicólogo, até hoje. Inclusive, converso essas coisas, porque às vezes a gente não se vê, né? A dor é tanta, a gente fica tão encolhido que a gente... Pô, o mundo está contra mim, né? Eu sou uma pessoa boa, falo até no centro espírita, como dizia a Luísa. Esse pessoal do centro tinha que te conhecer aqui em casa. Não é? Então, Luísa é a minha filha mais nova, né? Então, é isso, né? A espiritualidade está dizendo, você não vai ficar eternamente no fogo do inferno, não é nada disso. Meu querido, minha querida, nós vamos voltar. Vamos voltar para resolver essas paradas aí que a gente deixou para trás, né? É isso. E a gente não veio para sofrer, né? A gente veio para se reconstruir, para se refazer.
a dor é um percalço, né? É um tropeço, é um buraco da estrada, né? Mas não viemos aqui só para sofrer, não viemos. Viemos para amar, servir e progredir. É isso. E aí tem essas coisas todas que acontecem, né? Então, também, com relação a essa ideia do arrependimento, que eu também fala que é uma consciência que fizemos algo errado. É admitir que está em erro. Isso é fundamental. E a consequência disso, claro que vai ser uma dor moral, né? Porque quem se arrepende, sofre. Não tem como não sofrer, né? E aí vai ser, e essa dor, ela tem estágios e graus, né? Depende da gravidade do que se fez, né? Do ato praticado, e do grau de maturidade do ser. Porque mesmo aqueles que desarmonizaram as leis do universo, mas se estão muito comprometidos, se tem esse compromisso, se tem essa força, se renova, sofre menos. Aí a pessoa olha e fala assim, não entendo fulano? Né? Como dizia o chefe da minha amiga, não entendo fulano, um pobre, um duro, um ferrado, vive cantando. Ele se incomodava, o chefe se incomodava com o estafeta lá, que ficava cantando no escritório. Ele ficava virado, gritava para ele parar, porque a felicidade do outro incomodava ele demais. Imagina a dor dessa pessoa. Enorme, né? E ele um dia resolveu verbalizar, disse, eu não entendo fulano. Duro, pega trem para chegar aqui e vive nessa cantoria aqui dentro. Então, é isso, né? Vai depender desse grau de maturidade da pessoa. E são exemplos bons, né? Mais evoluído, menos sofre. Quer dizer, mais comprometido, é isso que isso quer dizer, né? Porque se veio espiar, tem lá, né? Mas mesmo assim, né? E a gente tem coisas, isso aqui é também muito interessante, tem coisas, né, que o mal vai ser avaliado o seu tamanho, né? E tem coisas que a gente pode evitar. Às vezes a gente não evita, depois vamos lá ter essas consequências todas, né? E aí a gente pensa, puxa vida. A questão 990, quer dizer que é uma pergunta interessante, o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode se verificar no corpóreo. Claro que a gente já viu muito isso. Quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Ele pode, claro, pode em qualquer tempo. Mas é claro que na erraticidade, que não é um lugar, mas é um estado em que a pessoa se encontra, e isso fica claro porque ela está desnudada, ela vê tudo, ela vê o que ela fez. Né? E aí ela pensa, puxa vida, né? Quero voltar, quero encontrar a Vera. Imagina como que a Vera me ensina e eu não escutei nada do que ela disse. Eu quero, mas a Vera não quer nada comigo não, ela já está em outra, ó. Vai arrumar outra para você achar, porque a Vera já foi. Já está num andar muito de cima, então não vai ser esse momento. Então, falando ainda dessa gravidade, desse grau de dor, né, de sofrer, esse arrependimento em estado espiritual, a pessoa vai desejar uma nova encarnação, né? E aí a gente viu a história da reencarnação de Segismundo, né? Porque o pai não queria de jeito nenhum receber aquele espírito, e a espiritualidade só apresentando ele de vez em quando nos sonhos, né? E ele acordava mal-humorado com um pesadelo horrível, porque afinal, que criatura é aquela, né? E ele desanimado, olha, eu quero voltar, mas ele não quer nada comigo. Toda vez. E a espiritualidade foi preparando, né? Todo mundo sabe essa história, né? Que depois... esse Segismundo teria um irmão já nascido e a família a espiritualidade começou a trabalhar, a espiritualidade começou a trabalhar, de sorte que começaram a fazer culto, não sei o quê, a criança começou a pedir para rezar na hora de dormir, não sei o quê, para poder baixar a onda e essa energia ir mudando, né, a energia do pai. É muito interessante como que Deus, isso prova também para nós, a misericórdia divina, né? Para dar chance para os dois, né? Que um fora
assassino do outro, né? Então, quando você se depara com o inimigo, quer mais é correr, né? Então, para fazer essas harmonizações, esses encontros que depois foram feitos, isso não é para qualquer um, né? Mas é um exemplo também que é dado para nos consolar. Por isso que a doutrina é tão consoladora. Porque tem muitas essas oportunidades. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Luísa e não sabia, eu vi um bebê andando assim, o bebê vem e bate na minha cama assim. Aí eu falo, Alice, volta pro berço! Aí o pai falou, não tem Alice nenhuma aqui. A criança botou a mão no meu rosto. E aí logo depois, né? Então, como que essas coisas, que esses compromissos, né? Eles aparecem, sinais aparecem, né? Sinais aparecem. Só que quanto mais a gente está, quando a gente está nesse estado de graça, que é raro, isso faz com que a gente, então, tenha essa atenção, né? Tá desperto. E foi num momento, assim, único, né? Porque isso não se deu para acontecer depois. Então, esses arrependimentos pode ser no estado espiritual que a gente está falando, né? E aí essa coisa do pedido para reencarnar e no estado corporal, né? Então, se viver em tempo para reparar, ótimo, nessa vida mesmo. Eu sempre falo do meu pai, né? Que é um velhinho mau caráter, todo mundo brinca quando eu digo isso. Ele tem 101 anos. Vocês acham que um velhinho que era um cão chupando manga, ele está com os 101 anos dele com bastante lucidez ainda, e é outra pessoa por quê? Ele teve chance de nessa reparar. Não é tudo, mas é quase tudo, porque para nós foi uma mudança enorme. Claro que nós mudamos também. Não é só ele, não, porque é de lá para cá e daqui para lá, mas é uma grande oportunidade que ele teve, né? Ele andou de mal com a mamãe uns 4 anos, aí um dia mandou chamar. Quando fez 100 anos. Falou, não podemos ficar inimigos, não, você é minha companheira. Falei, que bonitinho. Então, e aí, ainda falando desse estado corporal, né, tá dizendo que a pessoa está usando a razão dela. Se ela está lúcida, consciência desperta, está encarnada e já quer refazer o caminho, que ótimo, né? Pode, às vezes, não basta se arrepender. E aí é que tá. Não basta se arrepender. Então, arrepender, o que faz? A pessoa não se redime porque está arrependida. Né? Esse é um passo ótimo, mas ela precisa, que o mal tem que ser reparado. É a questão da reparação. A reabilitação é o único caminho na busca do alívio. Então, nós nos transformando, que essa é a reabilitação, e isso traz alívio. Traz conforto espiritual, conforto emocional, né? Traz tudo isso para nós. Outra pergunta ainda, né? Que é qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Então a pessoa chegou lá, puxa, não era bem isso, né? O desejo de uma encarnação nova para se purificar, que é uma oportunidade. E a espiritualidade fala que tem uma fila, chegamos a 8 bilhões, né? 8 bilhões. Gente, uma coisa terrível. Quando eu chegar, já era. Hã? Quando eu chegar, já era. Pois é. 8 bilhões de pessoas. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. É exatamente isso, quando o arrependimento se dá no plano espiritual. Uma vez recebemos um espírito que dizia assim, minha senhora, a senhora conhece fulano? Não, senhor. Meu filho, eu preciso que a senhora ache ele. Falei, mas vai ser difícil.
Eu não conheço ninguém com esse nome. Então, mas a senhora tem que falar para ele que a vida continua. Que eu perdi muito tempo com esse negócio de dinheiro, de guardar para prover a vida deles, que não sei o que lá, e ele tá tonto com esse negócio, ele não me escuta. Falei, pois é, o senhor escutou isso quando o senhor estava aqui? Escutei. Então ele também vai ouvir. Mas ele vai, e se ele fizer igual a mim? Vai sofrer, minha senhora. Mas tem todo jeito, tem todo jeito. Vamos pedir então que o senhor seja uma inspiração para ele. O senhor, quando melhorar, tiver em condições, poder dar umas bisuradas em sonho nos ouvidos dele. Tem sempre um jeito desse seu filho. Eu é que não sei, não vou conseguir achar ele, mas o senhor vai. Com calma. A gente sempre tem alguém que chega para nos contar a história direitinho, a gente que não escuta, né? Quantos avisos a gente recebe, não é? Não vá. Não faça. Só por teimosia a gente faz. Depois, depois é depois, né? São as consequências, né? Mas isso, e quando a gente recebe a instrução e olha, beleza, não é uma alegria muito grande? Teve uma inspiração aqui. Não faz não, hein? E você não faz... Coisa maravilhosa, graças a Deus. Então, isso também é alicerce para botar a gente para frente, né? Para, inclusive, dar força nas outros causos de arrependimentos, né? A gente não tá só e nem abandonado, né? A questão 992 diz o seguinte: qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo, né? Porque aí está adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para reparação. Isso a gente já falou sobre isso, né? Então, o arrependido pede uma nova encarnação e entende o que o priva de ser feliz. Então, ele se arrependeu aqui. Depois, ele não deu conta de tudo, mas aí ele já está todo comprometido, né? Então, já sabe o que é o impedimento da felicidade dele. Então, quero voltar para resolver esse negócio. Uma coisa muito interessante é a história dos cuidados paliativos. Os projetos que tem lá em São Paulo, que as pessoas no seu final, não tem nada a ver com religião, mas eu acho que tem. Mas então a pessoa fala dos últimos desejos, né? E aí a história de um homem que era um funcionário público da prefeitura de São Paulo e a noiva também. Eles trabalhavam no mesmo departamento, mas ele era enjoado, rabugento, dominador, e ela foi ficando assim, né? Ele era brigão, reclamador, e ela pensou, não vou fazer com essa criatura, não. Ele está muito enjoado, eu não quero isso, não sei o quê. Um belo dia, o que ela fez? Ficou de férias, falou, quero um tempo, não sei o quê. E quando voltou para o trabalho, voltou para um bairro completamente diferente, ele nunca mais achou a moça. E ele agarrou um ódio dela, mas um ódio, que era uma... Ele viveu para odiar essa moça, falava disso o tempo inteiro. E ficou uma pessoa amarga, sozinho. E aí teve um câncer, foi parar lá no setor da USP dos cuidados paliativos. E a médica perguntou, o que o senhor faz? Quem é que te cuida quando o senhor tem as folgas, né? Quando ele se reabilita, ele volta para casa e tal. Não, eu tenho 2 vizinhos que tem uma carrocinha e eles é que me ajudam, lá na minha casinha, eu chego, acho tudo limpinho, porque eles são muito bons para mim, papapá. E aí ela manda chamar também esse casal, e toda uma conversa sobre esses últimos tempos dele, quando ele ficava mais arribado, ele ia para casa. E aí ela pergunta, qual é o seu último desejo, assim, a coisa que você mais adoraria fazer? Pedir perdão para minha ex-noiva. Aí começaram a procurar essa moça. E o grande medo dele era ela dizer não, né? Então, na primeira, ela falou, não, logo agora, isso vai me impactar, não. E aí voltaram lá. Ela, e com muita insistência, ela aceitou. Diz que quando ele chegou lá, quando ela chegou, ele chorava copiosamente. Como eu perdi tempo. Eu quero que você me perdoe. Só eu me prejudiquei. Papá. Ela, não tem nada que perdoar, tá tudo resolvido, etc. E aí,
isso foi. E a última coisa era o seguinte, ele então chama o casal que cuidava dele, ele tinha uma pequena poupança, o casal tinha uma carrocinha. Ele falou, ó, minha casa e a minha reserva, quando eu sair daqui, será de vocês. Então, foi uma coisa assim, muito, muito emocionante, e assim se deu. Vejam que sempre há tempo, né? Sempre há tempo de se arrepender. E como esse estágio, como a medicina, a Alice está fazendo uma especialização em cuidados paliativos na UERJ, né? Lá na Faculdade de Medicina. E aí, de vez em quando, eu olho os materiais, tem abordagens espirituais, muita coisa. Eu estou curiosíssima. Talvez eu até possa procurar um negócio, porque eu achei sensacional. Então, é uma visão humanista do outro, mas é uma visão de amor, né? De dignidade. E tem muito a ver com a gente, não é? Tem muito a ver. E isso é um conforto que dá para a pessoa, mesmo que ela não acredite que a vida continue, mas ela vai preparada de uma outra forma para essa nova oportunidade, não é? Uma evolução da ciência muito grande, né? A gente vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Eu gosto de contar essas coisas porque isso também mobiliza esse centro de força nosso. Então, se o outro pode, se o outro tem chance, eu também tenho, porque eu sou digna de amor, de misericórdia de Deus, né? Sempre vai haver uma oportunidade, sempre vai ter uma mão estendida, mas o nosso coração também tem que estar aberto para isso, para receber, né? Então, quando a gente um pouco se humilda, né? Isso ajuda para tudo na vida, né? Então, os espíritos dizem para a gente que a realidade de cada um de nós, ela é caracterizada por alguns aspectos, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, para tudo isso se suceder, vai depender, e a gente vai entender que o nosso grau evolutivo é limitado. Então, por isso, muitas vezes, essas dores vêm para nós, né? Porque nós ainda não alcançamos o ponto. Infelizmente, nem sempre encontramos resposta para tudo que nos acontece. Verdade. A doutrina ela é muito esclarecedora, mas nós somos completamente diferentes uns dos outros. Então, eu não posso, muitas vezes, comparar a minha dor com a dor do outro, né? Ela pode ser um anteparo, pode ser um exemplo de força, mas eu não posso achar que as consequências vão ser iguais, porque nós somos diferentes, não é? Somos falíveis. Esse é um aspecto muito importante para tudo isso. E os enganos, né, muitas vezes, às vezes a gente esforça para acertar, então acertou parte, mas não acertou tudo. Né? E também não vamos botar a espada na nossa cabeça. É preciso entender essa realidade, essa diferença, né? Dizem também os espíritos que em inúmeras situações tendemos a agir por impulso. E aí, nesse calor das emoções, a gente deixa de considerar uma parte importante que é o discernimento. Às vezes a gente se enrola porque foi imprudente, porque não teve um discernimento, né? E aí depois é que a gente vai se arrepender. Puxa, faz parte também disso, né? Agora, uma coisa muito importante, o objetivo principal da nossa evolução, né? Dessa evolução integral, ela vai abranger aspectos nossos, aspectos da nossa evolução, que quais são? O intelecto, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, não é porque eu ouvi dizer, nós precisamos buscar, estudar, né? Entender que sensação é essa, né? A gente não faz assim quando o médico lá diz, que dor é essa? Eu achei interessante que quando eu apareci lá com a tal de neuropatia, eu não sou diabética, não tenho nenhuma taxa alta, só tenho uma taxa de tecidos adiposos altos. Mas aí, quando eu tive a Covid, eu tive neuropatia. E aí eu fui explicar para o fisiatra, eu achei isso muito interessante, agora é uma vaidade minha. Eu dizia para ele, não é dor.
óssea, não é dor muscular, é uma dor sistêmica. Ele, falei assim pro médico, né? Ele falou, a senhora está explicando direitinho. Então, isso é muito importante, quer dizer, pelo menos do físico a gente pode entender um pouco, né? Então, abrange esse conhecimento de si mesmo, né? As informações que a gente precisa, mas abrange outra coisa, que são os sentimentos, as nossas emoções. Muitas das coisas dos nossos erros estão fincados nessa coisa da emoção, da imaturidade psicológica, né? Então, isso também é um campo que a gente precisa evoluir intelectualmente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Esses são os pilares para que a gente possa, então, fazer essa proposta aqui de mudança a partir do arrependimento. Precisamos entender quem somos, né? Como estamos e o que a gente quer, para onde a gente quer, né? Quais são as nossas escolhas. Porque nós vamos vivendo assim, de qualquer jeito. Mas chega uma hora que a gente vai entender que nós estamos aqui de passagem, né? No dia que eu até conversei com a Vera, né? No dia que a Isabel do vôlei partiu, né? Ela é mais nova que eu, né? Uma atleta, etc. Eu que não sou atleta coisa nenhuma, levei um susto, falei, Jesus amado. Mas não é? Então, repensar muitas coisas, né? Quero briga por qualquer coisa, deixa a moça do metrô gritar lá o que ela quiser. Não é? Mas eu ainda faço, como diz o Paulo, viu? É aquilo, a gente ainda faz, né? Então, os Espíritos dizem para nós, né, que os erros são quase que inevitáveis. Quase. Agora, são acidentes de percurso. Todo mundo tem. Agora, também não vai dizer assim, todo mundo erra. Todo mundo é egoísta, também você. Qual é o problema? Não é nesse sentido. É no sentido de reconhecer que temos limitações. Não adianta a gente vir aqui fazer um estudo e dizer assim, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dando regra para os outros. E de si mesmo, coitada. É um rolo só, uma confusão só. Essa sou eu, mas, na verdade, a gente está entendendo que essas são as contingências. Então, quando eu saí de casa hoje, eu pedi a espiritualidade. Olha, eu sou uma pessoa que tem muitas falhas, mas não estou a dizer que eu sou boazinha, mas eu agradeço a oportunidade, porque é um momento que eu paro para pensar no que eu estou fazendo. Porque não pense que a gente está falando assim. A gente está falando porque isso parte de nós mesmos. É o que a gente sente. Tudo isso, né? Tudo isso faz parte do nosso currículo, né? Enfim. Então, quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos, e aí a dor vai vir com mais força, né? Agora, quando não percebemos que os inimigos residem em nossa casa mental, então nós abrimos a guarda. Então, voltou a responsabilidade para nós. Então, o inferno são os outros? Não. O inferno é saber que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí a gente quer empurrar para alguém, porque afinal de contas isso é muito chato para nós, né? Outra coisa importante, né, que a espiritualidade fala, né, que esse suplício, né, esse sofrimento, que a culpa, que o arrependimento, de uma certa maneira o remorso e a culpa vão trazer para nós, né, pelo mal que a gente praticou, pelo bem que deixou de fazer, pelo mal que foi causa, olha só, voluntária. O que tem? Né? Pelo mal que decorreu de não ter feito bem. Olha só. Tudo isso é responsabilidade nossa. Então, para o arrependimento é preciso aspirar vida nova. E que ela seja bem empregada para abreviar a nossa dor. Vida nova e bem empregada para aliviar a nossa dor. Essa é uma proposta. Então, toda atitude negativa do passado que gerou arrependimento deve ser entendida como pertencente à ignorância do seu autor. Beleza. Então, ocorreu dessa forma por causa da ausência de lucidez, né, para realizar de outra maneira. É verdade. Muitas vezes a gente fez de um jeito que não sabia fazer melhor.
Também acontece, mas isso não pode ser desculpa, né? Mesmo que tenha sido feita consciente de que causaria prejuízo a si próprio e a terceiros, ainda assim é ignorância nossa. Achei isso legal. Né? Mesmo que a gente saiba que, né, que isso... Menina, esse relógio está correndo, hein? Danadinho. Outra coisa foi o Emmanuel que disse: não vale a chuva de lágrimas despropositada antes da falta cometida. Não adianta chorar. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo do serviço da reparação. Então, o perdão aí, é preciso perdoar, porque a gente precisa ter coragem de assumir os nossos erros, né, pelo que a gente fracassou, etc. Propósito de correção, mas se perdoar. Porque a gente já viu isso, né? A minha mãe que tinha mania de falar isso, mas eu não me perdoo porque fiz tal coisa. Como assim? A gente precisa se perdoar. Né? Porque se a gente não entender, acabamos de falar dessa nossa falibilidade, nós somos falíveis. Então não adianta a gente querer mostrar para o outro aquilo que a gente não é, porque na primeira sai uma discussão no metrô e todo mundo descobre quem é. Imagina se tem um amiguinho ali. Já vai ver. É igual a Marilza, que é a pessoa em situação de rua que faz muito tempo que eu não a vejo, mas ela vive no embate comigo, né? Então, um dia ela disse assim, tem R$2 aí? Eu falei, tenho não, tenho 5. 5 eu não quero. Eu quero 2. Você é surda? Eu quero 2. Eu falei, Marilza, mas eu só tenho 5. Qual é o problema? Pega esses 5. Eu já tenho uma solução. Eu te dou o troco. Gente, eu peguei o troco. Se alguém passando na hora ver a pessoa pegando o troco da moça que mora na rua, eu tava lascada, gente. Então, às vezes, né, você vai olhar o erro do outro, mas tá lá pegando o dinheiro da pessoa que mora na rua. Entende? Então, para agradar a Marilza, até pegar o troco dela, eu faço. Porque senão não tem diálogo com ela, entende? Ela é turrona. Um dia ela disse assim, pode fazer um favor para mim? Falei, posso. Vigia minhas coisas aqui, que eu vou ali comprar um sanduíche, que o meu dinheiro já tá certinho hoje, de noite. E eu vigiando os sacos da Marilza. Tinha que ver os sacos. Eu vigiando os sacos e ela demorando. Falei, meu Deus, se eu passar a prefeitura aqui, vai me levar e vai levar os sacos. E eu ali esperando. Ela voltou toda assim. Me desculpe, hein? Por que foi, Marilza? Não, é que demorou. Tava na fila do sanduíche. O sanduíche lá é bom a beça. Eu falei, tá bom. Muito obrigado e tal. Eu tomo conta do saco da Marilza. Mas né, eu tô contando isso só para fazer graça, porque é o seguinte, ela é um espírito que perdeu a razão, né? Mas é honestíssima. Ela é honestíssima. Então ela diz, minha família morreu toda queimada, vai lá em Niterói, e eu vim adolescente para o Rio de Janeiro. Ela deve ter uns 40 anos agora. É uma coisa assim impressionante. Fala corretamente, tem umas coisas assim, um dia, me dá 2 blusas. Eu levei 3, eu não falei que são 2. Ela devolve. Eu vou escolher, essa aqui tá melhorzinha, então me dá pra cá. Ela pinta o 7. Mas é isso, né? Quer dizer, é um espírito que tá numa expiação bizarra, né? Bizarra. Ângela, vou contar um fato para você. Na outra casa, a Mariazinha, nós tínhamos uma moça que pegava bolsas, né? Uma vez por mês. Ela frisava bem com a Mariazinha. Se não for feijão com Brasil, não me dê, porque eu não quero. Impressionante, né? Impressionante. É isso. Bem, o necessitado é quem? Né? Então, para a gente continuar aqui para o fim, falando do auto-perdão, né? Desse modo, é imprescindível para que a gente tome o equilíbrio interior. Porque está arrependido e não se perdoar, não vai reparar. Né? Isso é muito importante para nós. Porque essas
A questão 999 diz o seguinte: o arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas passado deve ser expiado, reparado, purificado. Complementando as considerações, André Luiz diz o seguinte: o arrependimento é caminho para a regeneração, nunca passaporte direto para o céu. Não basta arrepender-se, né? É preciso reparar. Então, ainda a questão 1000, né? Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Isso a gente já viu. Sim, começou a reparar, começa a resgatar. Não tem dúvida disso, né? Agora, fala também que não adianta ser arrependimento estéril, né? Porque isso, na verdade, eu estou ficando uma pessoa boa. Eu, desde que conheci a doutrina espírita, eu sou uma pessoa... Eu sou praticamente um espírito de luz. Aí lascou, né? Não é bem assim, né? O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. É uma revisão de conceitos, inclusive, né? Mudança de perspectiva de vida, né? Então, consiste em fazer o bem àqueles que havia feito mal, a reparação. Porque a reparação destrói a causa da nossa dor, né? Destrói a causa do nosso remorso, a reparação, né? Então, deve procurar provar que tem devotamento naquilo que está se propondo, ali, cumprir deveres negligenciados, isso é a reparação. Voltar às missões em que faliu. Ser humilde se era orgulhoso. Ser afável se foi áspero. Ih, tô ferrada. Ser caridoso se foi egoísta. Ser laborioso se foi preguiçoso. Então é fazer completamente diferente. Outra coisa também para a gente não deixar de falar é a questão do Zaqueu, que é uma prova, assim, do arrependimento e da proposta dele de reparação. O que fazer? Porque ele dizia, hoje eu vou ter na sua casa, Jesus diz, né? Ele subiu na árvore, todo mundo sabe, né? Subiu na árvore e aí Jesus, desce daí, que hoje eu vou ter na sua casa. E todo mundo, logo um homem de má vida, todo mundo achando, pô, logo o pior de todos, né, o corrupto, é que Jesus vai para a casa dele. Aí ele diz, né, que se sendo assim, ele devolveria tudo que ele tirou das pessoas e adicionava mais para que aquilo não fosse impedimento para Jesus estar na casa dele. Então, essa é a reparação, que ele se arrependeu, né, estava interessado nessa mudança. Então, é isso, arrepender-se é convidar a não fazer mais o que fazia. É não entender a vida com os mesmos valores que se tinha. E é ainda não se culpar pelo que fez no passado, mas encarar uma nova realidade que se avizinha. Arrepender-se é autoconhecer-se. É fazer um mergulho no próprio mundo consciente e no inconsciente, a fim de modificar as disposições internas para passar a vibrar numa faixa psíquica elevada. Bonito, né? Bonito. E aí, tem uma mensagem aqui chamada Palavras. A gente nunca se arrependerá de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. Nós nunca vamos nos arrepender de evitar comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Nós nunca vamos nos arrepender de calar a explosão de cólera. Nós nunca vamos nos arrepender de preferir o silêncio nos instantes de irritação. Nunca vamos nos arrepender de renunciar a palpites levianos nas menores controvérsias. E tem gente que só bota lenha na fogueira, né? Também não vamos nos arrepender de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão e pela amargura.
também não vamos nos arrepender de fugir à reclamação de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavra de perdão e de bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão. Não vamos nunca nos arrepender de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Assim, eu agradeço e peço desculpas se eu não atingi os objetivos, mas fiz o meu melhor. É só issozinho mesmo. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Ângela pela ótima palestra, que possamos refletir sobre esse assunto tão importante em nossas vidas. Mestre Jesus, obrigada pelas reflexões que recebemos. Possamos agora nos preparar mentalmente para recebermos o passe, que nos ajudará em nossas atitudes de arrependimento e de reparação. Possamos ter um ótimo dia e uma ótima semana. Que assim seja.